pessoal, eu sou Sara Beatriz, integrante do PIBID, um programa institucional de bolsas de iniciação à docência. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento. Essa é a parte 1. Então, como a gente já viu nos vídeos anteriores, a gente precisa escolher um tema, delimitar um objetivo, construir a frase núcleo e nessa aula aqui a gente vai entender a importância de se fazer o desenvolvimento, que é o corpo do texto. Na frase núcleo você vai dizer a sua ideia e no desenvolvimento você vai comprovar. Só que isso não é feito de qualquer forma, precisa ter uma lógica, precisa fazer sentido para o seu leitor e o seu texto ser considerado um bom texto. Então, de acordo com a autogacia, na produção e desenvolvimento, a preocupação maior do autor deve ser sempre a de fundamentar de maneira clara e convincente as ideias que defende ou expõe. Então, o seu desenvolvimento, você precisa ser claro e convincente. Precisa fazer sentido com o que você disse lá em cima na frase núcleo. E para isso, você pode contar com o auxílio de diferentes expressões de transição, que são, por exemplo, contudo, visto que. E há diferentes estratégias, possibilidades para você organizar suas ideias no desenvolvimento. E é essas estratégias que a gente vai ver no vídeo de hoje, para você definir e expor suas ideias de forma clara e que tenha coerência no final. Então, a primeira estratégia delas é a enumeração de detalhes ou fatos, que você vai organizar o seu desenvolvimento, detalhando uma série de fatos que comprovem o que você disse lá em cima. Então, aqui a gente vai analisar um exemplo e entender melhor. Em primeiro lugar, é preciso entender a problemática das redes de fast food. O conhecido termo em inglês fast food, que significa comida rápida, tem como característica a a preparação rápida de alimentos para aqueles que não dispõem de muito tempo para lanchar. Essa ideia acabou sendo disseminada a nível global, utilizando as crianças como público-alvo, visto que agora os lanches são acompanhados de brinquedo, o que introduz ainda mais o consumo descontrolado desses alimentos altamente nocivos à saúde. Então, ele disse lá que a gente precisa entender essa problemática dos fast food. E no corpo do texto ele comprova que isso é realmente um problema, porque os alimentos são altamente nocivos e estão atingindo as crianças porque eles usaram estratégias de colocar brinquedos, a preparação é rápida para as pessoas que não têm tempo. Então ele foi encadeando vários detalhes e fatos para comprovar que o fast food é realmente um problema. E essa estratégia geralmente é muito comum, muito usada. Você pode ter um texto claro como esse usando essa estratégia. A segunda estratégia é por contraste. Conduzir o leitor a entrar em contato com pontos antagônicos de objetos da mesma natureza, evidenciando suas diferenças. Aqui, nesse tipo de argumento, você vai colocar dois objetos e descrever pontos que são diferentes deles. Você vai construir o seu desenvolvimento dizendo, olha, esse aqui é diferente por causa disso, 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 esse aqui é diferente por causa disso, disso, disso. E nesse contraste vai depender do tema que você está trabalhando e do seu objetivo, mas pode sim ficar um texto bem claro e coeso, como vamos ver agora. Política e politicária não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutuamente. A política é a arte de gerir o Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas ou tradições respeitáveis. A politicária é a indústria do explorar a benefício de interesses pessoais. Constitui a política uma função ou conjunto de funções do organismo nacional. É o exercício normal das forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicária, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicária é a malária dos povos de moralidade estragada. Então aqui a gente consegue perceber esse contraste entre política e politicária. Ele diz que a política é a saúde e a politicária é a doença, que malária é uma doença.
Então você consegue perceber dois objetos, eles expondo os contrastes existentes entre eles. E fica um texto muito bem elaborado, muito bonito e diferente. A estratégia de argumento por confronto caracteriza-se por criar um paralelo entre objetos para então se oportunizar a interferência de caráter positivo de determinado aspecto em detrimento de outro. É parecido com o contraste, mas no confronto, além de você fazer essa comparação, você vai no final dizer algum caráter positivo em relação ao outro. Você vai, por exemplo, você faz lá a comparação e no final você tem o resultado. Você olha, com base nessa comparação, esse aqui tem um lado positivo e esse aqui não. Esse tipo de argumento ele é muito usado em relação a pessoas. Como, por exemplo, uma pessoa fala que é de um determinado jeito e suas atitudes são de outro. Então, tem esse confronto de ideias, confronto de perspectivas. Aqui a gente seleciona um exemplo para você entender de uma melhor forma. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação oferecida no Brasil pelo sistema público ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Aqui é um confronto, tipo, ele diz a educação é transformadora. No entanto, na realidade, isso não acontece. Você pode usar também esses conectivos, no entanto, tampouco, todavia, contudo, que dá essa ideia de confronto. E é muito utilizado nas redações para dar essa coerência, para organizar melhor as ideias e conduzir o leitor para o que você está defendendo, para o que você disse lá na frase núcleo. Então, o confronto é ter essa oposição das ideias. Essas três tipos de estratégias de desenvolvimento foram as primeiras. Na parte 2, a gente vai ver tipos de alusão histórica, comparação, exemplificação. Então não perca o próximo vídeo, já curte aí, acompanhe o nosso site, Letras PIBID, que lá a gente vai encaminhando os links dos vídeos. Muito obrigada pela atenção.